Olá, hoje estaremos falando sobre um assunto extraordinário e um assunto que no passado trouxe às pessoas um pânico, um desespero e até a morte por causa de um governo comunista, um governo que não aceitava os crentes, os cristãos, aqueles que anunciavam o nome de Jesus. Este é o assunto que estaremos falando hoje e será maravilhoso e nos trará a consciência do que nós seríamos em tempo de perseguição em um país onde estaria o comunismo dominando a todo o país. Conforme Atos dos Apóstolos, o capítulo 5 e o versículo 29, a Bíblia nos mostra a igreja sendo perseguida. Jesus já havia sido assunto ao céu e os apóstolos estavam obedecendo a ordem de Jesus em falar do Evangelho, em falar de Jesus Cristo, em falar da redenção, do perdão dos pecados através de Jesus. Mas os que governavam Jerusalém, os que governavam Israel, eles não admitiam, eles não aceitavam o nome de Jesus na cidade, em Jerusalém. E os apóstolos estavam enchendo Jerusalém do Evangelho, muitas pessoas estavam se convertendo, inclusive as pessoas da corte, as pessoas que estavam no governo, alguns. Então começou uma perseguição contra a igreja, contra os apóstolos, contra os discípulos. Lembre-se que Jesus já havia sido assunto ao céu e eles estavam falando do Evangelho em Jerusalém. Começando uma perseguição, disseram ao apóstolo Pedro que ele não deveria continuar falando a palavra de Deus, não deveria continuar falando, anunciando, proliferando o Evangelho em Jerusalém, porque eles já haviam sido advertidos, inclusive o Cristo havia sido morto por causa disso. Então Pedro diz uma palavra célebre e poderosa que perdurou e perdura até hoje. E enquanto houver fiel na terra, haverá estes que vão dizer a mesma palavra, mesmo que isto lhe custe a vida. Ele disse, 5:29 de Atos, ele disse: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Ou seja, estavam dispostos a serem presos, mortos, passar fome, serviço escravo. Estavam dispostos a isso por amor ao nome de Jesus. Então essa palavra, ela permaneceu em tempos de perseguição, os tempos antigos e hoje, neste tempo presente, neste tempo odierno. Países escondem os cristãos. Há países escondendo os cristãos porque ela não se pode cultuar a Deus, não se pode falar de Deus. Então, eu perguntaria, como seria a nossa fé hoje? Em especial aqueles que realmente são fiéis e que quando estão no culto têm aquela vida aquela coreografia de saltos, pulos, danças e alegrias, o que eu não condeno, porque eu também me alegro, porém sem exageros. Se eu sinto a presença de Deus, é como o judeu, com a dança santa, aquela dança é santa, é divina, aquela dança dos judeus. Aquilo ali é muito antigo. Aquilo é que eles trouxeram de muito tempo atrás, não é? Podemos nos lembrar de Miriam, quando pegou lá o seu instrumento de percussão e ali dançava no espírito. Então, isso é normal, só que há exageros. Então, esses que são tão animados, esses que falam com tanta efusão, será que eles, em tempo de perseguição contra a igreja, será que eles poderiam se manter diante de Deus? E se Jesus vem arrebatar a igreja, eles ficam? Será que haveria esse pacto, manteria esse pacto com Cristo, de se manterem não negando o nome de Jesus, mantendo esta efusão, este ânimo, esta alegria de servir a Cristo? Será? Então eu quero trazer aqui uma homenagem a todos aqueles que entregaram suas vidas para que hoje o Evangelho permanecesse. Plantaram o Evangelho com o seu próprio sangue, regaram o Evangelho com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, vendo seus familiares sendo mortos, sendo eles próprios mortos, dando a sua vida, sendo eles sacrificados, morrendo em fogueiras, sendo mortos em buracos em beira de praia, sendo baleados, sendo martirizados, presos, mortos aos poucos dentro de prisões. Eu li livros, registros, documentos que testamentaram isso. Homens e mulheres e crianças, jovens, adolescentes,
que eram fiéis e deram a sua vida pelo Evangelho, por amor a Jesus. A Bíblia diz que quando Pedro disse isso, mais importa obedecer a Deus do que a vocês, autoridades de Jerusalém. A igreja se espalhou pelo mundo e, estando espalhados pelo mundo, a perseguição continuou porque as pessoas não aceitavam a Jesus, não aceitavam o Evangelho. Então, a perseguição foi tão grande que eu quero trazer aqui um exemplo de fidelidade. Paulo foi um grande exemplo. Se observarmos os discípulos todos, cada um deu a sua vida por amor ao Evangelho. Apenas João, não foi morto pelas mãos dos homens, mas os demais, todos foram mortos, martirizados, sacrificados, decapitados por amor a Jesus. A Bíblia nos registra a história de Mesaque, Sadraque e Abednego, que eles foram colocados numa situação, numa proposta do imperador Nabucodonosor. Todos aqueles, juntou as nações, os povos que ele pôde, seus súditos de todos os lugares, estavam na frente dele. Ele havia colocado uma estátua de ouro, ele havia construído uma estátua que representava o seu poder, a sua autoridade como imperador, como rei, dominador das nações. Então, ele disse: hoje é o dia de consagrar a minha estátua e eu sou colocado como um Deus. Então todos vão se dobrar quando tocar aí a orquestra tocar, todos vão se dobrar diante de mim e da minha estátua. E assim a orquestra começou a tocar e todos se dobraram, menos 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei ficou sabendo disso, ele ficou irado, nervoso. E resumindo, ele disse: quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Eu vou lançá-los na fornalha de fogo e vocês vão morrer ali, atormentados pelo fogo, vocês vão morrer ali carbonizados. E eles, a uma só voz, disseram: olha, rei, se o Senhor quiser nos lançar dentro da fornalha, pelo poder da sua mão, uma coisa é certa: não vamos te obedecer, não vamos nos inclinar a estátua nenhuma, porque está escrito para que nós não nos dobremos a estátua alguma, apenas ao Deus do céu, porque Ele é Espírito e verdade. Então, rei, o nosso Deus nos livrará da sua mão. O rei ficou irado, e disse aos soldados: lancem-nos dentro da fornalha de fogo, cheio de madeiras, cheio ali de azeites, aonde iria dar ali a proporção de fogo, a ignição do fogo. Lançaram os 3 lá dentro, e quando lançaram os 3 lá dentro, o rei, com toda a sua imponência, observando, mostrando o poder que ele tinha sobre seus súditos, de repente ele toma um susto. E quando ele se assusta, ele viu que não tinham só 3, e ele perguntou: vocês lançaram 4 pessoas lá dentro? Não, lançamos 3, ó rei. Pois bem, eu não estou vendo somente os 3, eu estou vendo um 4º homem, e ele tem a aparência do Filho de Deus, ou seja, era o Cristo que estava lá dentro, naquele tempo, protegendo e guardando homens fiéis e leais, que independente de estarem vivos ou mortos, martirizados, presos ou não, eles amavam ao Deus que serviam. Certa feita, três jovens aqui no Brasil, eles foram se alistar, e os 3 eram crentes, eram servos de Deus, inclusive na nossa igreja Assembleia de Deus. E ali tinha um capitão, e ele estava ali junto com os soldados ali da junta, estava ali alistando as pessoas, examinando as pessoas, e de repente chegaram os 3 e ele desconfiou que eram crentes. Então ele pegou lá alguns soldados e mandou fazer 3 buracos, justo na hora que eles estavam chegando. E quando eles se aproximaram, o capitão disse: esse buraco tem uma finalidade, eu não gosto de crentes. Fez ali uma brincadeira. E quando ele olha para um deles, diz: você é crente? E ele disse: olha, eu sou, mas assim, eu vou porque minha mãe vai na igreja, meus pais vão na igreja, então eu vou também. Então tá, vai para lá. Aí o segundo: e você? Você é crente? Falei: eu tô mais ou menos, sabe? Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Ele olhou e tal: sai, vai para lá. E chegou o terceiro. E surpreendentemente, este representou realmente a Pedro, Paulo, Mesaque, Sadraque, Abednego, mostrando o amor a Cristo, mostrando o amor a Deus. O capitão se aproxima dele e diz: você é crente? Ele disse: sou crente.
pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, Cristo deu a vida por mim. Pois bem, esses 3 buracos aqui, seria para vocês 3, é claro que era uma brincadeira, ele falou isso um pouco antes. 3 buracos, eu iria colocar vocês 3 aí dentro, mas como você é fiel, como você é leal, ele estendeu a mão sobre aquele terceiro e disse: a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, eu também sou crente, eu sirvo ao Senhor Jesus, e estou aqui também para entregar a minha vida ao Senhor Jesus, se for necessário. Parabéns. E aos demais, vocês dois precisam conhecer melhor ao Cristo que deu a vida por vocês. E esta é a palavra. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Se chegarmos a uma perseguição, Cristo estará observando os que têm a marca dele, os que têm a marca do Evangelho, as cicatrizes de Cristo, aqueles que o representam independente de estarem presos, sendo sacrificados, martirizados ou não. Estamos aqui para dizer ao Senhor Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se Jesus vier arrebatar a igreja agora e você ficar, seja fiel, não se entregue ao anticristo e ao seu governo comunista. Não entregue a sua vida, não negue a Jesus, mas permaneça fiel ao Senhor, porque Ele deu a vida por você. E o que faremos para agradar esse Deus maravilhoso? Dar a vida é o mínimo que podemos fazer por aquele que nos livrou da eternidade, do sofrimento no inferno e no lago de fogo. Por isso, minha palavra a todos vocês é essa: sejam fiéis até a morte. E o Senhor, conforme sua promessa, ele disse: e dar-te-ei a coroa da vida, aquele que for fiel até a morte. Esta é a palavra que eu tenho para o seu coração. Se você gostou desta palavra, se esta palavra tem efeito do Espírito em seu coração, deixe o seu like, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.